Amém, irmãos? Amém. Queridos, Dr. Lucas, ele tem uma maneira muito singular de escrever. Como assim? Lucas, ele vai quebrar um protocolo muito grande dentro do contexto literário dos evangelhos. Por quê, pastor Narciso? Porque o evangelho de Marcos, ele é um evangelho que está narrando e focando milagres, e Mateus se preocupa mais com sermões. Só que Lucas, ele não foi testemunha ocular de Jesus. Lucas não viu Jesus como Mateus, como João viram. Lucas, ele era discípulo de Paulo. Alguns estudiosos vão dizer que o evangelho de Marcos, ele tinha um olhar petrino. Marcos estava escrevendo, sendo influenciado por Pedro. Mas o evangelho de Lucas, ele tem um olhar paulino. Por quê, pastor? Porque Lucas, ele é discípulo de Paulo. E você vai ver algo em Lucas que não é muito comum em Mateus. Por exemplo, Lucas vai focar, você vai ver Mateus fazendo isso. Por quê? Porque Mateus está escrevendo para judeu. E judeu, de jeito nenhum, tanto que você vai observar que em alguma epístola paulina, Paulo vai estar dando uma demonstração dizendo assim: olha, não é bom que a mulher fale na igreja, mas que ela pergunte para o seu marido lá em casa. Por quê? Porque a cultura judaica vem de um machismo muito patriarcal, muito grande. Você pode ver no livro do Gênesis, Sara, ou Sarai, a mulher de Abraão, olhando para Abraão e chamando para ele assim: meu senhor. Você vê que havia um respeito muito grande. E Lucas, ele vai trazer algo diferente. Por quê, pastor? Porque essa parábola aqui, do capítulo de número 15, você está com a sua Bíblia aberta? Amém, irmão? Ela vai ser conhecida como uma parábola dupla ou tripla. Por quê? Aqui nós temos três narrativas. Nós temos a parábola da ovelha perdida, nós temos a parábola da dracma perdida e nós temos a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, aí na sua Bíblia está escrito em cima, a partir do verso, olhe lá, do verso de número 11 está escrito a parábola do filho. Está errada essa epígrafe aí, tá? Não seria correto você falar parábola do filho pródigo. Pastor, o senhor está dizendo que a Bíblia está errada? A epígrafe não é inspirada. Inspirado é o texto. O certo seria a parábola dos dois filhos insensatos. Então aqui nós temos três narrativas, e alguns estudiosos, como o Dr. Kenneth Bailey, ele vai dizer que elas querem falar um propósito em comum, mas é interessante que ele consegue extrair, olhe para mim, por favor, ele consegue extrair dessa parábola um ensinamento muito grande. E o cenário que a parábola vai acontecer é algo muito interessante. Por quê? O verso 1, se você quiser acompanhar, a Bíblia vai dizer que chegaram diante do Senhor Jesus alguns fariseus, estavam murmurando. Por qual questão? O verso 1 te diz, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Olhe para mim, irmão, a cena. Não é comum Jesus, por exemplo, quem está fazendo essa indagação, Efraim, são fariseus. E fariseu, hoje a nossa escola bíblica dominical foi maravilhosa, para quem esteve aqui presente. Fariseu precisa de um copo descartável vazio, por favor. Isso. Aqui, deixa, Rubens, tem aqui. Fariseu era considerado tão santo, só para você ter uma ideia, que se ele chegasse num mercado no tempo de Jesus, onde estivesse vendendo qualquer tipo de coisa, seja utensílio, seja comida, e um copo estivesse assim, e um gentil chegasse e tocasse no copo assim, o fariseu tinha que tocar no copo assim, pegar por dentro. Por quê? Para ele não tocar onde o gentil tocou. Porque eles se consideravam tão separados, tão santos para Deus, que eles não admitiam de hipótese alguma que isso acontecesse. E eles estão aqui fazendo uma ação de murmurar. Por quê? Porque o Messias, o nosso Jesus Cristo, está aqui nessa ação, ele está falando e comendo com publicanos e pecadores. Viu? Algo que eu fico imaginando assim, realmente Jesus não veio para o povo de Israel, irmão. Por quê? Porque nunca o Messias esperado por eles vai ter essa ação. Olha só, e o versículo de número 2, acompanhem comigo por favor, diz que os fariseus e escribas faziam o quê? Faziam o quê, irmão? Murmuravam dizendo, este recebe e come
com pecadores, come com eles. E Jesus então vai fazer essa parábola que eu quero falar para vocês rapidamente, e para dar um ensinamento de algo para esses fariseus. E ele vai dizer assim, ó, verso 3: e ele respondeu por parábola. O Leonardo, que me antecedeu aqui, disse um pouco acerca de parábola. E ele respondeu por parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo quantas ovelhas? Tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os ombros, cheio de... Você leu a parábola e você passou batido. Por quê, pastor? Porque aqui a gente entende esse texto, quando a gente lê, como uma mensagem linda de Jesus. Mas o que Jesus está narrando aqui não é comum. Olhe para mim, deixa eu te explicar. O que Jesus está falando aqui não é nada comum. Até porque era muito difícil uma família, uma única família, possuir 100 ovelhas. Outra, era muito difícil um só pastor cuidar de um rebanho. Se você for pesquisar a questão da Palestina, você vai observar que várias famílias se uniam. Nesse unir dessas famílias, aí você conseguia chegar, às vezes, a 50 ovelhas. E eles contratavam 3 pastores. E outra, olhe para cá, o fariseu não suportava pastor. Para fariseu, pastor é impuro. Por qual questão, pastor Narciso? Quando o pastor saía a pastar com as suas ovelhas, as ovelhas elas davam prejuízo para as propriedades, porque quando os pastores andavam com o rebanho, ela ia comendo tudo que ficava. E por essa, lembra que lá no Egito, quando chegaram os irmãos de Jacó, de José, ele disse assim: olha, se Faraó perguntar, não diga que vocês são... Porque ovelha lá para eles não é bem vista. Porque o boi, ele come a grama, mas ele não tira a raiz. Mas a ovelha, ela limpa tudo. Viu, irmão? Ovelha é uma bênção. Ela limpa tudo. Então não é fácil. E Jesus vai, olhe para mim. Jesus vai falar algo muito interessante. Já vou terminar, rapidinho. Ele diz assim: olha, deixa eu falar uma parábola para vocês. Qual é o homem, o pastor, que tendo um rebanho com 100 ovelhas... deixa ela lá, as 99, e vai atrás. Irmão, qual é o pastor em sã consciência que faria isso? Primeiro, tem 2 oportunidades e 2 lugares que o pastor pode deixar essas ovelhas. Primeiro, ele pode deixar essas ovelhas numa montanha, só que Lucas vai narrar e vai dizer que esse pastor deixa essas ovelhas no deserto. O que Jesus está falando aqui não tem lógica. Olhe para mim. Por que, pastor? Porque nenhum pastor arriscaria 99 ovelhas por causa de uma. Outra, por isso que eu disse que eram mais de um pastor. Por quê, Efraim? Porque quando um saía atrás de uma ovelha, os 2 outros ficavam guardando E quando eles deixavam a ovelha, eles não deixavam a ovelha no deserto, eles deixavam a ovelha na montanha. Então Jesus está dando algo aqui que está mexendo com os fariseus. Tipo assim, ele olha para eles e disse assim: olha, vocês estão reclamando que eu como com publicano e pecador? Deixa eu falar uma parábola para vocês. E ele começa dizendo: olha, eu conheço um pastor. Aí já mexe com eles. Porque o exemplo que eles queriam ouvir não era de um pastor, porque o pastor ali não é bem visto por um fariseu e por um escriba. E Jesus já usa a figura de um pastor para pregar ali no céu. Aqui nessas 2 parábolas, repita comigo, por favor. Nós temos aqui, diga comigo, alegria, graça e arrependimento. As 3 parábolas vão mostrar alegria por algo que foi achado, que estava perdido, graça para alguém que não merecia, e arrependimento de uma forma diferente. Como assim, pastor? Continue a leitura comigo, por favor, que você já vai entender. Versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Diga amém. Ó, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha. Porque já achei a minha ovelha. Jesus está dizendo assim: olha, o pastor procura a perdida, eu procuro os perdidos. Não, você não entendeu. A acusação era o quê? Porque ele estava com medo com o publicano, e na cabeça do fariseu, Diego, do escriba,
Nunca um publicano e um fariseu poderiam ter o privilégio de comer com um rabi. E Jesus está falando assim para eles: olha, o pastor que eu estou falando para vocês, ele foi em busca da ovelha, e eu vim em busca dos... Só que na cabeça deles, os perdidos são os publicanos. Você não entendeu de novo. Olhe para mim, quando Jesus fala que ele veio atrás da ovelha, porque ele deixa as 99 e vai... O que essa ovelha tem de tão importante, que faz o pastor deixar um rebanho em xeque, deixar 99 no deserto e ir atrás dela? Dr. Kenneth Bailey vai dizer que esses 99, Jesus está dizendo assim: olha, vocês estão dizendo que publicano e fariseu são pessoas que não têm margem, que não têm crédito, que não têm valor, mas eu vim para quem está a pé, Só que olha que coisa linda, só que aqui, Jesus, quando ele fala que ele veio para os perdidos, na cabeça do fariseu, quem está perdido é o publicano. Só que na cabeça de Jesus, quem está perdido é o fariseu. Aí ele olha para eles e fala assim: ó, se alegre comigo. Tipo assim, ao invés de vocês estarem falando porque eu como com eles, vocês não estão vendo que eles necessitam que eu mostre o caminho de salvação para eles? Então se alegre com eles, irmão. Isso fala de um exclusivismo muito forte, porque às vezes nós pensamos que a salvação, ela é exclusiva só para nós. Agora olha outra coisa, ele continua a narrativa, Efraim, e ele dá um outro exemplo. Ele já falou de um pastor que não é bem visto, agora ele vai pegar pesado. Ele falou assim: deixa eu falar uma outra parte. Tem uma mulher também. Aí não. Só para você entender, olhe para mim. Para falar de uma mulher em público, ele estava arriscando muita coisa, até a moral dele como mestre. Outra coisa, leia comigo por favor, versículo de número 8. Ou com a mulher que tendo 10 dracmas, quer uma dracma, pastor? Quer uma dracma, pastor? Era uma moeda. Se ela fosse beduína, a moeda era usada no véu. Se ela fosse camponês, a moeda era usada no cordão. Então Jesus não está falando só de um valor monetário. Jesus está falando de uma mulher de uma moeda que tem valor monetário e tem valor sentimental. Jesus está falando assim: olha, se uma mulher, leia comigo, verso 8. Qual mulher que tendo 10 dracmas, perdeu uma, não acende a cadeia e varre a casa e busca com diligência até e achando, convoca as amigas? Você não está vendo nada semelhante, não? Na primeira parábola tem uma ovelha perdida que é achada. Na segunda parábola tem uma moeda que também é Jesus está querendo dizer para eles assim: olha, se alegre, não porque eles estão perdidos, se alegre porque eu achei eles hoje. Você está entendendo isso, irmão? Se alegre porque a minha salvação alcança eles hoje. Por quê? Porque da mesma forma que eu achei a ovelha e convidei os meus amigos para comemorar, da mesma forma que a mulher achou a moeda e convidou os seus vizinhos, ao invés de vocês estarem dizendo que eles não têm direito de salvação, levante a voz de vocês e diga: graças a Deus que o Senhor os alcançou. Mas o texto ainda quer nos mostrar mais alguma coisa aqui muito interessante. Por favor. Aleluia. Versículo de número 7. Olha o que diz o texto, por favor. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se mais do que por 99 justos. Quem é o justo aqui, pastor? Olha esse texto, olha para mim aqui, já estou terminando. Alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de... Quem é aqui no texto que não necessita de arrependimento? O fariseu batia no peito e falava assim: eu sou quase perfeito, eu estou quase salvo, a lei de Moisés está entranhada no meu sangue. Jesus estava falando assim para eles: olha, façam o mesmo. Vocês
Jesus está mostrando para eles, olha que coisa linda que eu vou te falar, que só há uma maneira do arrependimento verdadeiro e genuíno ser reconhecido no céu. Jesus estava dizendo, a lei de Moisés, por ela vocês não podem se arrepender. Jesus estava mostrando para eles que a única forma de um homem verdadeiramente ser arrependido é se o Espírito Santo gerar uma força dentro dele, se o Espírito Santo fazer algo que o homem não é capaz de fazer. O Senhor Jesus estava dizendo, da mesma forma que a ovelha foi perdida e eu achei, da mesma forma que a mulher foi achada também, a dracma foi achada, eu também quero achar vocês. Jesus está falando, se arrependam. Eu preciso que vocês se terminando. Versículo 8 e 10. Aleluia. Cristo veio para pecadores, publicanos e mulheres. E todos os rejeitados, os santos fariseus, não encaravam isso. E Jesus falou assim, olha, se alegre comigo por uma ovelha que eu perdi, que foi perdida e foi encontrada. Se alegre comigo por uma moeda que foi perdida e eu achei. Irmão, olha o que a religiosidade faz com a gente. Tem pessoas que se fecham em ciclos, que elas estão em determinadas denominações, porque tipo assim, é interessante isso no nosso meio. Se você conversar com um adventista, ele fala, olha, se tu não guardar o sábado, tu não sobe. Ele fala de cara isso para você, sim ou não? Se tu conversar com um mormon, ele vai dizer assim, olha, se tu não cumprir aqui o mandamento do Moroni, do José P. Smith, tu não sobe. Então parece que todas as denominações, elas são exclusivistas para a salvação. Como se Cristo tivesse morrido e falado para as igrejas assim, olha, tá aí, ó, só é salvo se vocês cumprirem. Gente, a salvação está em Jesus. Só que a religião, ela mata. Ela mata de uma tal forma que há uma briga de religiões. Aí entra o perigoso ecumenismo, que todas as religiões levam a Deus, todas as religiões salvam, isso é mentira. Viu? Não tem dois caminhos. Por exemplo, a Assembleia de Deus está com a verdade? Sim ou não? Se seguir a Bíblia, ela está. Então, o maior, só que olha só, o pensamento católico é assim, ó. A igreja está aqui e a Bíblia está aqui. A igreja tem poder e a Bíblia fica em segundo plano. Só que o nosso pensamento é assim, ó. A Bíblia está aqui. Aí você vai entender uma coisa, a Assembleia de Deus é só para a gente se reunir. Você não entendeu? Como assim, pastor? Para que a Assembleia de Deus? Para ter comunhão, para saber o que você quer, o que você precisa. E o que é então o X da questão? O X da questão é o seguinte, é que apareceu um pastor e a gente estava perdido. E ele deixou um rebanho e veio e disse assim, olha, tem salvação para vocês também. Se alegre comigo. Irmão, quando eu olho para o Evangelho de Cristo Jesus, eu falo assim, eu faço um raio-x da minha vida assim, às vezes quando eu estou triste. Eu falo, Senhor, não era nem para mim estar aqui, mas tem algo chamado graça. Não, irmão, eu vou repetir. Oh, aleluia. Sabe o que é? Olha que coisa linda. O que eles não aceitavam era o seguinte, o que o fariseu, irmão, olhe para mim aqui. Por que o fariseu não aceitava a salvação aqui? Sabe por quê, Iago? Porque o fariseu falava o seguinte, ó, eu tenho que ir atrás de Deus. E Jesus estava falando para eles, não precisa. Eu vou atrás de vocês. Ah, irmão, você não está entendendo, pelo amor de Deus. A lei de Moisés dizia assim, ó, vá atrás dele. E Jesus falando assim, não, eu vou atrás de vocês, eu deixo aqui as 99. Isso é graça. Você entende o que é isso, irmão? O que é graça, pastor Narciso? Graça era quando você estava drogado lá no pop som. Graça era quando você estava num prostíbulo drogado. Graça é quando você estava no mundo fazendo a vontade do cão. Graça porque a nossa vontade não era estar aqui, a verdade é essa. A nossa carne não quer o céu, a nossa carne quer pecar. Mas tem um pastor chamado Sumo Pastor e disse, eu vou atrás e derramo graça. Sabe o que o Senhor estava falando?
Deus está falando assim: olha, se alegre comigo. Deus está faltando bater na cara deles, irmão Marcos, dizendo assim: ao invés de vocês estarem reclamando, se alegre, porque eles estavam nas trevas, e eu hoje estou colocando eles na luz. Oh, aleluia. Irmão, olha que coisa interessante. Eu fico imaginando esse texto. Já terminei, na verdade. O apóstolo Paulo, olha isso, irmão. O apóstolo Paulo era um homem tão inteligente que um magistrado romano olhou para ele e falou assim: Paulo, eu vejo que as muitas letras te fazem delirar. Olha esse texto. Porque ele deu um show, irmão. Uma glória aí, só para ajudar o pastor, isso. Ele deu um show de Bíblia para o homem, que o homem ficou de boca aberta, irmão Marcos. E Paulo não perdeu a oportunidade, porque quando o Espírito Santo te salva é para fazer o reino crescer. Pegou? Quando o Espírito Santo te salva é para fazer o reino crescer. Paulo não perdeu a oportunidade, Efraim. No discurso ele já mete Cristo no meio. Aí o magistrado romano fala assim: por acaso, Paulo, tu quer me persuadir também a ser cristão? Ele falou: não só o Senhor, mas toda a sua casa. Agora imagina isso. Eu estou falando de uma mente tão brilhante. Tão brilhante. Como é, irmão, que o cara preso? Como é que um homem preso consegue escrever Efésios? Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Parece que quanto mais o diabo fazia raiva para ele, mais ele... Dá uma caneta aí, que o negócio vai estreitar aqui. Amém ou não amém? Olhe para cá, olhe para mim. E o diabo usando a vida de Paulo, porque o diabo usava mesmo. Está lá Estevão, Atos capítulo de número 7. Bora apedrejar, pode deixar a capa dele aqui, pode jogar a pedra que eu estou consentindo. E o Espírito Santo, quando ele quer derramar graça, olha o que ele faz. Eu te pergunto, quando o apóstolo Paulo converte, olhe para mim, já estou terminando. Quando o apóstolo Paulo converte, os irmãos da igreja não acreditam na conversão dele. Está na Bíblia. Porque um homem tão mau, que assolava a igreja, parece que é desses que Deus gosta. Oh. Não, irmão, dá glória que a gente está no meio desse negócio aí. Olhe para o seu irmão com todo carinho e respeito, e fala assim para ele: a gente só presta para ser salvo. Ah, irmão, olha para cá, olhe para mim, estou terminando. O que é que o senhor quer falar, pastor? O que é que o senhor quer falar? Tão errado, tão errôneo, e o diabo usando um instrumento na mão do capeta. Ananias, vai lá, não vou, Senhor, vai lá, rapaz, aquele é um instrumento para mim. Olha aí. E o Espírito Santo olha para Paulo, olha para tudo, irmão, porque tipo assim, o diabo, ele pensa que ele conhece você, mas quem te conhece de verdade? Essa palavra é para o teu coração. Essa palavra é para o teu coração que eu vou falar aqui. A Bíblia não fala que ele vai contar o teu cabelo. A Bíblia fala que já está contado. Deus te conhece tanto que ele é o único ser que te conhece mais do que você mesmo. E Deus olha para Paulo e fala assim: não é que esse homem dá um bom crente? Ai, irmão, levante a sua mão em nome de Jesus e volte para sua casa com essa palavra. O Espírito de Deus, não sei por qual motivo, olhou para mim e para você e disse assim: não é que ele serve para fazer a minha obra, não é que ela serve para me derramar graça. E se essa palavra vem do céu, pega dessa graça aí, te enche nessa noite e sai daqui cheio. O foco do ministério de Jesus, os fariseus não compreenderam que ele veio para o cansado, para o ferido e para o perdido. Vou repetir, porque aqui se encontram as três classes. Eu vim para o cansado, você está sentindo isso?
Eu vim para o ferido e vim para o perdido. Para aqueles que estão se achando o super crente, o grande crente, o santo dos santos, Deus está falando assim: fica aqui 99. Porque o céu se alegra. Deixa eu te falar uma coisa, levante a sua mão direita. O céu se alegra pelo teu arrependimento. O céu se alegra pelo teu arrependimento. O céu te levanta pelo teu arrependimento. O céu te põe de pé pelo teu arrependimento. O céu te coloca de pé quando você compreende que é pelo arrependimento. As obras de Deus se manifestam na tua vida quando você compreende que é através do arrependimento. Amém ou não amém? Amém. Fique de pé. Pastor Narciso, queria voltar. Ainda tem aquela alma que eu falei que tinha? Tem? Sou eu, pastor. Rápido se tem. Aleluia. Quero voltar para a casa do Senhor. Eu quero aceitar a Jesus nessa noite. Oh Jesus, eu vim para o cansado, para o ferido e para o perdido. Oh glória a Jesus. Espírito de Deus. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. Mais uma semana está entrando aí, Senhor, e Tu sabes que não é fácil, mas se o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver segurando nas nossas mãos, grandes coisas nós iremos fazer através do nome de Jesus. Segura na mão desta igreja, na mão dos teus filhos, sustenta, levanta os que estão caídos, desanimados, fortalece. Tu és o nosso pastor, que nós possamos nos alegrar ao ver a manifestação da Tua glória na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, leva-nos em paz e em segurança. Nós queremos Te agradecer. Fica conosco, Pai, nós Te agradecemos, e que todos nessa noite possam dizer amém. Pode sentar, a irmã só vai dar os anúncios semanais e a gente está liberado em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus.